leitores! Eu sou Tainara Mello, escritora e fundadora da Revista Negra, e hoje no programa Mães, Seu Dia a Dia Literatura, eu tenho a honra de entrevistar Adriana Reis. Se a entrevista fizer sentido para você, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comentário e compartilhe também esse vídeo. Adriana, seja muito bem-vinda no programa Mãe, Seu Dia a Dia Literatura. Eu estou muito feliz por você ter aceitado fazer parte desse projeto e está sendo uma honra aqui conversar com você sobre coisas, né, do nosso dia a dia. Então, seja bem-vinda. E eu gostaria de você já aproveitar, né? Eu vou te passar a palavra e você já se apresenta para a gente, conta quem é a Adriana Reis, fala para a gente o que trabalha, os filhos. Conta um pouco mais essa história para a gente. É difícil falar da gente, né? É. Mas, enfim, eu sou a Adriana. No universo literário é a Ayana, como dizem por aí, eu tenho muitos nomes. Mas, em resumo, eu sou casada há alguns aninhos aí, mãe de duas criancinhas, ainda são pequenininhas, têm 6 e 4 anos. Trabalho com beleza estética, amo o que eu faço, inclusive. Mas também escrevo livros, então eu amo muito as duas coisas que eu faço, graças a Deus, eu consigo trabalhar com aquilo que eu gosto. Aham. Moro em São Paulo e acho que é isso. Legal. Como foi que a literatura, quando e como, né, ela entrou na sua vida, assim? Como que o hábito, né, de ler livros entrou na sua vida? Olha, os meus pais gostavam de ler, sempre me incentivaram muito. Nossa, eu acho que eu vou me entregar um pouco agora, mas assim, eu sou daquela época que a gente ganhava vários quadrinhos da Turma da Mônica, que Gibis, eles aham. vendiam em banquinha e toda aquela coisa. Eu ganhei muitos desses quadrinhos. Então, assim, eu já tinha muito desse contato. Mas ainda era uma coisa muito visual, né? A gente cresce com aquela coisa de livro com desenho e tudo mais. Mas eu lembro que um marco, assim, da minha história com os livros foi um livro que a minha avó me deu. Foi o meu primeiro livro mesmo, que não tinha nenhuma figura, não tinha nada, só tinha capa e palavra e se Legal. chamava A Montanha Encantada. Ele é bem antiguinho, mas Ai, eu vou assim, procurar eu lembro que eu depois. fiquei tão encantada. É muito legal, ele é fantasia, né? Hã? E é uma fantasia juvenil. E acho que foi a primeira vez assim que eu olhei e falei, cara, palavras podem se tornar imagens na minha cabeça. Eu lembro de ler e como é fantasia, tem muita descrição. Então, o livro ia descrevendo e eu ia vendo aquilo na minha mente. Eu falei, cara, isso aqui, adorei. E aí, desde então, eu comecei a dividir livros com a minha mãe, porque aí ela que lute, entendeu? Eu mandei 2 filhos. Ela gosta muito de ler, então a gente lia o mesmo livro e aí tinha 2 marcadores, o dela e o meu, para Que saber quem estava lendo legal! onde. Eu gostei disso. Eu vejo, assim, nas outras entrevistas que eu fiz e agora contigo, que a maioria, né, que tem um hábito da leitura, teve a influência de um pai, de uma mãe, né, sempre no convívio familiar. E eu Sempre tem sou uma alguém. eu sou uma grande defensora do incentivo à leitura na primeira infância, né? Porque a gente forma crianças pensantes, né? Então eu sou, na verdade, eu vou, se eu bato nessa teclinha assim, mães, por favor, deem livros para seus filhos, né? Eu sou muito disso. Eu também ganhei muito livro da Turma da Mônica, só que já foi assim aos 10 anos, né? Já não foi tão pequenininha. Quando eu era muito menorzinha, eu não tive esse contato, mas vi o meu pai sempre lendo a Bíblia para nós, então eu já via ele tendo esse hábito da leitura e era assim, todos os dias no mesmo horário, no mesmo cantinho do sofá, sabe? Então aquela coisinha assim que eu visualizo até hoje, né? Essa imagem dele ali no cantinho lendo. Adriana, como que é a sua rotina materna? Conta pra gente. Meu Deus, caos, né? Que rotina materna não é caos? É sempre, Não, né? A gente define não sabe quando certinho. a gente não sabe o que vai esperar naquele dia, mas a gente tenta. Quando Aham, eu comecei a escrever, eu escrevia tipo assim, de madrugada, quando eles iam dormir, porque aí era o meu tempo em paz, entendeu? Então, aham. tanto a leitura quanto a escrita eram sempre em horários. Levava eles para a escola de 7 horas da manhã, então dava tempo de um pedacinho ler um pouquinho antes de
começar Aham, as coisas. Agora eu acho que eu já acostumei um pouco mais. Então agora eu consigo ler enquanto eles já estão em casa, eu já tem aquele ruído branco. Eu já não aham, ligo mais, tá fazendo barulho, acontece, aham. paciência, vai que vai. E às vezes eu pego, porque eles têm muito livro, aí eu pego tudo, tiro tudo do armário, coloco tudo no chão e falo, agora todo mundo vai ler. Aí pronto. Todo mundo Legal. arruma seu canto, todo mundo lê, e aí pronto. Não tem muito problema, assim, Aham. para leitura, até porque agora eles já entendem um pouco mais, que a mamãe tá lendo, então deixa a mamãe quietinha, a mamãe tá escrevendo, deixa ela. Eles já pegaram essa ideia. É, a gente vai se adaptando, né? Eu mesmo no início, o Thomas tá com três agora, né? Eu só tenho um. Então, no início, ele queria arrancar a folha, né? Queria morder o livro. Todos os meus livros eu fiz para prateleiras na laterais e coloquei tudo. Tirei da estante, a parte da estante embaixo, deixei só os livros dele, mas ele se interessava só pelos meus, né? Porque via eu lendo. Mas aí teve uns meses assim que eu decidi não ler perto dele, né? Mas ler os deles, não os meus, porque eu queria ficar concentrada e a mente ali não ia. Eu acabava lendo as páginas uma, duas vezes. Apesar que eu fui daquela leitora de adolescente de andar no ônibus, todo mundo falando, todo mundo conversando, e eu consegui concentrar. Mas eu não sei por que que depois que o neném nasceu, Perdeu eu a habilidade. perdi a habilidade. Eu acho que é porque eu ficava com medo, né? Ele sempre foi muito, assim, agitado, cheio de energia, então trepa em tudo, então sempre fiquei com medo dele se machucar. Aí eu não consigo mais me concentrar. E como que é a sua rotina de leitura com eles, né? Como que você incentiva a leiturinha para os dois? Olha, eu preciso dizer que eu leio muito pouco para eles. Primeiro Aham, porque quando eu começo a ler, a maior parte dos livros deles, livros de princesa, eles têm uma bíblia infantil também. aham, Todos os livros que eles têm são aqueles livros que têm um monte de história dentro do mesmo livro. E eles querem que eu leia o livro inteiro. Paciência, vai ficar aqui para sempre, problema seu. Mas o mais velho, que tem 6, ele ainda não sabe ler, mas ele também gosta muito de Turma da Mônica, que ele já começou com a Turma da Mônica jovem, que o garoto já foi já na outra fase. evoluído. É, não tem mais Turma da Mônica infantil. Mas ele faz muito sozinho, então ele para no cantinho dele e fica lá sozinho. E agora a mais nova tá fazendo a mesma coisa. Então a gente tem mais esse negócio de vamos sentar todo mundo e cada um lê o seu livro, do que a Aham. gente lê. Quando eu leio, paro para ler para eles, é mais na hora de dormir. Quando eles querem uma história mesmo conhecer, o livro é novo, eles não conhecem a história. Depois que eles conhecem a história, eles se leem para eles mesmos, porque eles conhecem, então eles contam para eles mesmos, com alterações e tudo mais. Eles são criativos, né? O Thomas mesmo, É. ele fala assim, mãe, eu vou ler para você. Então é basicamente isso. O primeiro livro chega, porque nós somos assinantes leiturinha aqui em casa, então chega o livro, a gente conta a história, né, do que tá ali no livro. Mas aí ele monta a versão dele, ele conta pro pai dele, conta para as meninas que trabalham na nossa empresa. Então vai lá e conta. Cada conto, cada vez que ele vai contar é uma versão. Então, eu acho É bem bonitinho isso, né? A criatividade. Eu ainda vou colocando ainda algumas coisinhas para poder ver se floresce mais ainda, aparece outra história, né? Então, é gostoso. Por que é tão importante para você se manter lendo? Claro que você é escritora e isso eu também sou, né? Então a gente sabe que agrega. Mas você olhando assim para a trajetória da tua vida toda e por que que é tão importante ainda se manter lendo, né? Quando agora nessa atualidade todo mundo tem o celular e as tecnologias, a entrega de conteúdo tem que ser assim rápido, coisas longas. Então, a gente se manter ainda lendo, né, ainda mais livros longos, por que é tão importante ainda para você? Olha, é meio clichê isso aí, mas eu acho, ainda mais sendo escritora, eu acho que é meio clichê, eu vou falar, mas é a minha opinião real, assim. Eu acho que, mesmo tendo adaptações até de livros, Aham. tem séries, eu não sou muito fã de séries, confesso. Eu não tenho paciência para assistir uma Eu série sou assim, fã carteirinha inteira. assumida. Não consigo. Estão tentando me salvar para a era dos dorama. Não tenho paciência. Não Os doramas consigo. são longos. Não consigo. Mas para mim não se compara a experiência de um livro. Eu acho que imaginar aquele universo, enxergar aquilo. E eu falei que compartilhava livro com a minha mãe. Eu lembro que na época a gente lia muito aqueles livros que é tipo autoajuda, né? Aham.
e aqueles livros que tem uma mensagem para te fazer pensar, para te fazer. E aí, até um tempo atrás, eu estava conversando com uma amiga minha, ela me indicou mais um. Então, eu tenho costume de ficar buscando nos livros lições para mim. Então, eu acho que o livro não é só um momento de você, não, eu vou ler aqui para esparecer. Claro que você pode fazer isso num filme, você pode refletir em qualquer outra ocasião, né? Mas eu acho que o livro, ele é feito para isso. É aquele momento que você está lendo e fala, pera, vou ter que ler essa frase de novo porque mexeu comigo. Eu Aham, vou ter que ler de novo esse livro porque a experiência do personagem, e isso não é só em livros de autoajuda. Eu acho que em todo livro. Até livros de ficção mesmo, aham. livros de romance. Porque tem gente que só lê romance, né? E É tá isso tudo aí. bem, porque, Aham, porque isso também ajuda a gente a ser mais empático. Porque a gente não consegue viver a vida de todo mundo. Mas estando lá dentro da cabecinha do personagem, a gente consegue enxergar um ângulo que a gente não enxergou antes. Quanta gente não fala isso do livro É Assim que Acaba? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar pela vítima do relacionamento abusivo. Então, aham. tem muita gente aprendendo a lidar com o outro por causa dos livros. Isso acontece um pouco menos nos filmes. A gente só consome essa coisa de fast, né? A gente Exato. consome rapidinho ali, acabou, passa pro próximo, vamos assistir mais um. Então, eu acho que o livro ele tem essa capacidade de fazer a gente parar e pensar, não só na gente, mas no outro. Aham. Eu também vejo dessa forma, eu acho que eu, ao pensar assim também, que eu tenho um monte de livros de categoria diferente, né? Os livros de não ficção, eu leio mais na área empresarial, né? Porque eu gosto de aprender com outros empresários e tudo mais, isso agrega muito valor para mim. Vamos dizer assim, coisas que eu quebraria a cabeça há muito tempo, né? Na prática, eu aprendo com outro administrador, e isso eu ganho muito tempo, né? E assim funciona, na verdade, também na vida pessoal, né? Tem muitas coisas que eu não concordo com um relacionamento tóxico, que às vezes eu não sabia me expressar, e ao ler um livro de ficção, eu conseguia elencar exatamente aquilo que não fazia sentido para mim, eu não queria, conseguir até verbalizar isso, né, pessoalmente. E antes eu, Bia, que relacionamento tóxico só era de marido e mulher ou de um relacionamento entre namorados, né? Homem e mulher ou tanto faz. Mas eu percebi depois que tem a questão do relacionamento tóxico de mãe para filhos, de pai para filhos, né? E foi através dos livros que eu li com essa temática que eu percebi, né, inúmeras coisas que vivia à minha volta. E que eu falei, nossa, eu não quero ser assim com meu filho, sabe? Então, Uhum. para mim também é muito importante os livros, tanto de ficção quanto não ficção. E, de fato, nos filmes, como você disse, eu não sou muito de. Eu uso, na verdade, os filmes para você me desligar do mundo, do meu mundo real aqui. Tem muita gente que usa os livros, né, para se desligar, né? Mas eu gosto mesmo é de refletir, eu aprendo muito com os livros. Você está lendo algum livro atualmente? Ou Acho que agora não, porque quando eu pego o livro, normalmente eu devoro ele até o final, não consigo parar. Então agora eu tô namorando dois que eu ganhei de Natal, que eu não comecei ainda, porque eu estou escrevendo, e se eu começar a ler, eu quero escrever sobre aquilo que eu estou lendo. Mas eu ganhei você... dois da Jane Austen, que um deles é Persuasão e o outro é Razão e Sensibilidade, se não Sei, me engano, se não falei o olha, nome errado. isso aí, persuasão. O meu é dessa edição Uhum. bilíngue, que eu tenho dificuldade para ler edição bilíngue por conta dessa marca aqui, da editora Landmark, porque eu encontro muitos erros, né? Não sei se é por conta da tradução, alguns trechinhos de frase não faz sentido, sabe? Fica jogado, eu Uhum. acho que foi questão de tradução. Então, dessa editora aqui, Landmark. Eu ainda li três, Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito, que eu sou apaixonada. Todos os livros que eu escrevo, eu tenho, gente do céu, eu tenho que citar Orgulho e Preconceito. Eu li Orgulho e Mas é muito bom. Preconceito. Aham, eu li Orgulho e Preconceito, foi na adolescência, peguei o livro da escola, li, e eu gostei tanto, tanto do Darcy,
Desculpa mais o meu marido, ninguém vai superar. Ninguém supera a minha paixão Eu platônica. fiz o meu assistir o filme, meu marido assistiu o filme. Aí ele, mas esse Darcy, off, não fala do Darcy, não. Isso, eu passo pano para tudo. Eu Não passo vai pano. falar, não pode. Eu já assisti É bem várias assim. vezes e eu fico apaixonadinha do mesmo jeito. Já li o livro, mas o livro eu achei muito mais encantador do que o filme, apesar que o filme foi excelente. Tem, então, toda vez que eu vou escrever, eu tenho que citar Orgulho e Preconceito. Eu pretendo no Marcou. próximo. Aham, marcou. Acho que no próximo livro eu vou deixar ele de fora, porque eu acho que já ficou assim, sabe, marca registrada, e eu tenho que tirar isso. É, eu atualmente estou lendo aqui O Fantasma da Ópera, que é na Clube de Leitura. Li esses dias que eu até acho que você vai gostar. Palavras soltas, cheias de amor. Palavras soltas. Perdão, olha, eu lembrando de um livro e lendo o título de outro, tá? Entre palavras eu sempre gritei, mas ninguém nunca me ouviu. É um livro que fala sobre agressão e abuso psicológico. E, e tem todo, e é através de uma poesia, então não é bem aquelas poesias rimadas, sabe? Então é mais intercalado com um texto corrido, estilo poesia. Para quem tem vontade de começar nesse universo, né, dos livros e não sabe por onde começar. Você, como leitora já há muito tempo, o que você recomendaria para quem quer começar? Isso aí é complicado. Eu acho que assim, tem livros, eu costumo dizer isso, e acho que eu até coloquei em algum livro também, eu pelo menos em três, eu coloquei isso aí. E não é que você não gosta de ler, você só não achou o que você gosta de ler. Isso Então, é assim, tem verdade. muita gente que fala que não gosta de ler baseado nos livros da escola, que são clássicos e clássicos normalmente são mais difíceis. Machado de Então, assim, Assis. eu acho que então você tem que achar aquilo que você gosta de ler. Por exemplo, pessoas que gostam muito, eu acho legal porque principalmente nacionais, que é o que eu mais estou lendo ultimamente, tem uma gama muito grande de variedade. Então, assim, tem gente que pega aquilo que você assiste com muita frequência. A gente que está apaixonada por dorama. Tem muito livro, principalmente nacional, que tem essa pegada do dorama, aquele clichêzinho bonitinho, fofo. Então, pega aquilo que você costuma assistir, que você gosta, e tenta ler naquela mesma casinha. Ah, eu gosto de fantasia. Então começa com uma fantasia. Não tenta ir num clássico, não, porque clássico Pelo normalmente é amor mais de difícil Deus. de pegar o livro. Esse daqui Vai, mesmo é vai o no que você nacional. gosta. Que não, esse daqui é o nacional e esse daqui é um clássico. A leitura olha, esse daqui é fininho, rapidinho ler. Agora esse daqui, ó, o tamanho, né? Então, essa dica sua aí é sensacional. Eu fico pensando assim que normalmente a pessoa ela sempre consome, a quem consome mais vídeos tem uma dificilmente ela quer pegar um livro, um camalhaço, né? Então, né, que ela gosta mais de coisas mais rápidas. Então eu sempre falo, gente, pega um livrinho bem curtinho que entrega também, tá? Tem muita gente preconceituosa com livros curtos, mas tem livros que eu acho que é o Médico e o Monstro. Eu li ele no início de dezembro, não foi em novembro que eu li. Ele é muito curtinho, mas eu vou te contar, esse livro entregou, vamos dizer assim, horrores, né? Muito mais do que eu esperava. Então, só ir, né? Do estilo do filme, estilo de série que a gente gosta. Eu mesmo, eu comecei foi mais por curiosidade, né? Porque o meu pai ficava lendo. E às vezes eu perguntava para ele, pai, o que que você está lendo na Bíblia? Ou às vezes ele assinava aqueles negócios de curso, né? Pai, o que que você está lendo nesses cursos? Então, assim, eu fiz curso eu li os livros dele de eletricista, eu li o livro dele que eu queria saber de construção, Ai, sabe, que a base da casa, né? E ele, na época, isso acho que eu não sou tão velha, tá, gente? Tenho 29 anos. É, e ele lia vários livros sobre construção, né? Ele parou até a quarta série, mas ele lia muito livro e ele é mestre de obras, então ele lia bastante sobre isso e eu li, né? Eu até cheguei a uma época que eu queria muito ser arquiteta.
por conta que eu lia muito conteúdo de construção civil. Mas depois, um professor, eu errei numa prova de matemática e ele falou assim, olha, é por falta de interpretação, você precisa ler mais, né, para melhorar isso. Então ele me desafiou que eu e mais alguns outros alunos que ficaram de recuperação, aquele ano que a gente lesse mais livro ia ganhar uma cesta de caderno, lápis e borracha, e eu era muito humilde financeiramente. E naquela época, então, isso para mim foi o prêmio, né? Então, e eu sou competitiva, tá? Muito competitiva. Aqui Hoje, sou. hoje eu sou mais controlada, né? Mas naquela época eu era muito competitiva, então era ainda mais por algo que eu precisava muito. Então eu li, praticamente. Eu levava para casa 5, 6 livros, consumia. Minha mãe ficava até brava comigo, porque eu entrava para dentro, fazia todos os meus serviços assim, correndo e mal feito. Entrava dentro do quarto, fechava a porta, lia muito, 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 mas eu queria ganhar e ganhei. Graças a Deus, usei com muito amor e cuidei muito daquele caderno, aquele lápis, tudinho, o outro ano seguinte que eu entrei com material novo. Adriana, eu agradeço muito pela tua participação e eu gostaria que você me dissesse onde que quem está nos assistindo, né, onde pode encontrar os seus livros, né? Eu vou deixar depois na descrição o seu Instagram e tudo mais, mas conta aqui para os leitores onde pode encontrar seus livros. Tem um livro meu para todo canto. Mas assim, tem histórias minhas em aplicativo interativo, na Chapters, que em breve vão sair. Então, Aham, quem usa Chapters já corre lá, já lê tudo de uma vez. Daqui a pouco vai sair de lá. Tem algumas histórias na Wattpad também. E recentemente, agora eu comecei a lançar, então a maioria está na Amazon. aham. Para quem quiser ir lá acompanhar, é tudo romance, gente. Se você não gosta de romance, tem um monte de gente para te indicar. Calma, Chico. Isso aí, Mas a maioria tá lá só para aquecer o coraçãozinho, para a gente acreditar no amor, porque eu gosto dessas coisas, gente. Eu eu consumo também. isso, então Eu sou eu gosto de escritora de mandar. drama. Eu sou escritora de drama, mas tem momentos da minha vida que eu tô bem aqui querendo um romance bem apaixonante, né? Não tô fora de drama, quero mais aquele romance que vai acontecer, não acontece, e aquela coisa para que deixar o coração agoniado e no final tudo certo. Então, eu fico feliz, muito feliz, né, por você ter aceitado fazer parte desse projeto. Tá? Muito obrigada e Eu bem-vindo à agradeço o convite. comunidade da Revista Negra. Depois desse bate-papo com a Adriana Reis, eu espero que tenha feito sentido para você. Então, se ainda não se inscreveu, se inscreva. E a melhor forma, gente, de você ajudar esse canal a crescer, para incentivar ainda mais a literatura, é deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos, com uma ou outra mãe, alguém que você queira que influenciar também para esse universo aí do hábito da leitura.